Vocês estão sabendo que a Anitta está passando por um momento espiritual. Ela foi recentemente dar uma entrevista num podcast dizendo que ela quer passar para os fãs em seus próximos shows o que ela sente quando ouve mantras e músicas de frequência. Ela também cancelou um Coachella e para muitos é por causa do espiritual. Ela se consultou com uma guru de astrologia que provavelmente pode ter falado para ela que não seria uma boa se apresentar no festival americano este ano. Bom, de qualquer forma, ela não é a primeira artista pop que passa por uma fase espiritual na sua carreira. No caso da Anitta, não tem nenhuma religião específica, mas para alguns que vão entrar nessa lista, tem sim. É um ode à sua espiritualidade, não importa qual religião, seja ela espírita, candomblé, hinduísmo vai aparecer muito aqui. Fiquem aqui no vídeo e não tenham preconceito, ok? Ative o sininho, meu nome é Beatriz e aqui toda segunda-feira tem um vídeo de uma lista super legal inspirado em alguma coisa que aconteceu na semana anterior ou só porque eu acho que deveria ter uma lista sobre isso. Esta lista, por exemplo, é super difícil achar no Google. Eu quase não achei, então eu pensei, não, tem que ter alguém que vai fazer uma lista assim, né? Que esse alguém seja eu. Bom, esta lista, ela não vai falar apenas de uma música. Existem pessoas também que entraram na fase espiritual com CDs específicos. Então eu vou falar sobre isso também por aqui. E para muitos, a maioria das fases espirituais dos artistas são as melhores. Vamos começar falando com os que nos introduziam o mundo inteiro a esta era espiritual, no caso, o hinduísmo, mostrando que é muito legal, sim, misturar religião e música, espiritualidade e música, e elementos que aquela espiritualidade traz. Eu tô falando dos Beatles. Em 68, eles foram para a Índia, muito impulsionados pelo George Harrison, e mudou a trajetória deles e dos 3 últimos CDs que eles fariam o seguinte. O CD que eles fizeram em 68, logo após voltarem da Índia, tem um monte de foto mostrando toda essa viagem que os Beatles fizeram. Eles, ingleses, eles da Índia, é o quê? Colonizador, enfim. Foi o álbum branco. O álbum branco, porque para muitos é considerado o melhor álbum de todos os Beatles. Mas eles fizeram outros 2 álbuns que incluíram a música indiana e os dizeres hindus nas suas composições. While My Guitar Gently Weeps, Across the Universe, na qual eles cantam Jara Guru Deva, Because é um dos exemplos de como a espiritualidade, o hindu e a índia em si introjetaram nos Beatles e mudaram para sempre a sua trajetória musical. Inclusive, para muitos, esta é a melhor fase dos Beatles, quando eles deixam de ser os menininhos de Liverpool para virarem homens, apesar que eles tinham, sei lá, 24 anos. Anos 60, gente. Anos 60 em ingleses. É complicado. O Paul McCartney, naquele documentário lá da Disney, tinha 27 anos. Enfim, eles deixam de ser menininhos que só faziam música comercial para, de fato, fazerem música de verdade. Se a gente está falando de Beatles, a gente também vai falar de George Harrison. Afinal, foi o George Harrison que trouxe essa ideia dos Beatles para fazer uma viagem no outro continente para visitar um país que o país deles colonizou por muito tempo e tinha, naquele período, deixado de colonizar, porque a colonização da Índia só foi acabar mesmo lá para os anos 50, por aí. Então, tipo, a Índia era um país muito novo, independente da Inglaterra, né? Bom, o George Harrison tinha como guru o pai da Nora Jones, Ravi Shankar. O Ravi Shankar é guru do George Harrison desde 1966. Os Beatles viajam para a Índia em 1968. O George, ele tem 3 CDs solos enquanto ele está com os Beatles. A dissolução dos Beatles foi nos anos 70. O mais famoso CD solo deles, de toda a carreira deles, é o All Things Must Pass, de 1970. E é nele que tem a música My Sweet Lord. Mas esse CD inteiro fala de religiosidade, espiritualidade e sobre algo que transcende o nosso universo.
Aliás, Beatles e George Harrison trouxeram isso para a música, né? Trouxeram essa fase espiritual que de vez em quando alguém entra. Mas aqui no Brasil a gente já tinha um artista que falava de espiritualidade num momento que não era tão legal assim de falar de espiritualidade. Então a gente vai falar agora do Baden Powell. Baden e sua religião candomblé trouxe um dos melhores CDs já feitos na música mundial, junto com Vinícius de Moraes, dos carioquinhas, né? Que se chama Os Afros, Samba de Baden e Vinícius. É um CD que, assim, você gosta de música, você tem que ouvir. Em 1966, o Baden estava falando de orixás. Para você ver o quão moderno é esse CD, que até hoje é usado como referência para muitos músicos. Nesse CD a gente tem as músicas Canto de Ossanha, Canto de Xangô, Canto de Iemanjá, Tempo de Amor, mas a gente também tem Canto do Caboclo Pedra Preta e Lamento de Exu. Ou seja, gente, anos 60, e o cara tava fazendo este tipo de CD. E, inclusive, quando você ouve o CD, você vê os batuques de macumba. É maravilhoso. O Canto de Xangô é a batida de Xangô. Bom, infelizmente ou felizmente, coisa da vida, sei lá, o Baden acaba se convertendo ao evangelho e renega toda essa fase dele do candomblé, mas e daí? O CD tá aí, tá pronto. E se você gosta de música, você tem que ouvir esse CD. Nos anos 70, muito por causa dos Beatles, um monte de artistas vão procurar uma seita para chamar de sua. O Tim Maia fez isso lá em 75, quando fez o CD Tim Maia e os Racionais. Muito falado sobre o universo do desencanto e a imunização racional. É um CD que, bem, por um ano ele se vestiu de branco, por um ano ele deixou de beber, de usar drogas, enfim, e ele resolveu nem transar mais, porque, de acordo com essa religião, você não podia fazer nada disso. E para transar era apenas com procriar. Bom, o Tim Maia, ele ficou tão encantado com os ensinamentos dos Racionais, que é muito parecido com Scientologia, inclusive, lá nos anos 70, que ele resolveu descartar o CD que ele tinha feito e fazer um novo, que é o Tim Maia e os Racionais, tem 2 volumes e um terceiro que foi lançado por esses dias. A gravadora não gostou e teve que fazer isso de forma independente. Aí depois de um ano descobriu que ele estava sendo passado para trás, enfim, destruiu todos os discos. E esse é um dos discos mais raros e caros da história da música brasileira. E para muitos essa é a melhor fase do Tim Maia. O Raul Seixas também teve uma fase espiritual, só que o dele foi um pouquinho mais pesado, podemos dizer assim. Aqui a religião dele, os ensinamentos, tem a ver com o bruxo inglês Aleister Crowley. O Aleister Crowley tinha um livro da lei. E Raul Seixas e Paulo Coelho, inclusive, essa fase do ocultismo do Raul Seixas tem a ver com o Paulo Coelho, que foi ele que introduziu esses livros e as drogas ao Raul Seixas. Fala sobre uma ordem filosófica chamada Lei da Telema. E essa ordem filosófica, a gente consegue saber do que se trata pela música Sociedade Alternativa, porque é Gui que fala sobre o que o Aleister Crowley está falando em seus ensinamentos, que é basicamente, tá tudo na lei, né? Viva a sociedade alternativa, que tem a ver com esse ensinamento nos livros. Quero o que tu queres, toma banho de chapéu, então vá, faça o que tu queres, que tá tudo na lei. A ditadura militar não gostou nada disso, achou que ele estava falando sobre o comunismo, e o Raul Seixas foi preso por dopes. Não sei o que seria pior se era sobre comunismo ou sobre ocultismo e bruxaria, mas enfim. Nessa fase, o Raul Seixas ele também lançou algumas músicas. Sociedade Alternativa é uma delas, mas a gente tem, por exemplo, Gita. Algumas outras músicas que estão nesses 2 CDs, o Gita e o Klikha Bandolo, são consideradas músicas ocultas e para muitas pessoas são consideradas músicas do diabo. E não é a música rock do diabo.
Por exemplo, Mosca na Sopa, que é uma música que fala sobre os militares na ditadura do militar. Na verdade, a galera acha que é sobre o diabo. E algumas pessoas com as teorias das conspirações, um pouco malucas talvez, falam que Eu Nasci há 10 mil anos atrás também é uma música que fala sobre o diabo. Roberto Carlos e o catolicismo. O Roberto Carlos, na verdade, ele sempre foi católico e por toda a vida dele ele falava sobre isso. Todos Estão Surdos, por exemplo, fala sobre Jesus Cristo. Mas foi lá nos anos 2000 que ele lançou o CD Mensagens. E esse CD tem algumas músicas que são composições do Roberto e outras que são músicas de igreja. E é este CD que virou um grande hit entre as senhorinhas católicas, porque eu tenho certeza que até hoje a sua avó tem esse disco CD, sei lá, e toca todas as 6 horas da tarde de todos os dias. Eu tenho certeza disso, porque este CD virou um clássico da música do Brasil e também das músicas religiosas e das músicas católicas. É nesse CD que a gente tem o Nossa Senhora, Me Tem a Mão, Cuida do Meu Coração, Jesus Cristo, Eu Estou Aqui, e outras músicas do universo católico, que para pessoas que não frequentaram a igreja acabaram conhecendo por causa do Roberto Carlos. É nesse mesmo período, anos 2000, 98, 99, que a gente também tem esse boom das músicas católicas. O Marcelo Rossi, inclusive, é um dos CDs mais vendidos do Brasil e foi feito, o CD dele, né, o primeiro, foi feito nessa época. Você se lembra da fase católica do Brasil? Pois é, Roberto Carlos e Marcelo Rossi ajudaram bastante, não é? Não ache você que Beatles foram as únicas pessoas que foram na Índia para procurar autoconhecimento. Na verdade, teve um monte de artistas pop que fizeram o mesmo. Por exemplo, Alanis Morissette. Sim, Alanis Morissette também teve uma fase espiritual. Neste caso, ela não teve uma fase específica de alguma religião. Mas vamos colocar aqui que tinha um quê de hinduísmo. Depois do grande sucesso do seu primeiro CD, porque na verdade não é bem primeiro, nós já tínhamos lançado outros dois, mas enfim, o Jagged Little Pill, ela queria procurar algo que acalmasse o coração dela, algo que não deixasse ela se perder no mundo. Então ela foi para a Índia. Ela volta da Índia e ela grava o seu segundo CD, que é o Supposed Form Infatuation Junk. Esse CD não foi tão bem vendido quanto Jagged Little Pill, mas a gente tem um clássico, que é Thank You. E nesta música ela diz: obrigada, Índia, obrigada pela espiritualidade. Neste clipe, ela está desnuda para mostrar como a Índia fez com que ela percebesse que o mundo ele é muito capitalista e a gente tem que se desapegar das coisas. Eu amo essa música. Nando Reis, nos anos 2000, também trouxe algo meio parecido. Em 2004, no MTV ao vivo, ele lança a música Mantra, que eu amo, gente, que música linda. A música Mantra tem como refrão Hare Krishna, 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 Hare, Hare, enfim. Este é o refrão da música. É uma música que, incrivelmente, ela não daria muito certo hoje em dia. Mas em 2004 virou um grande sucesso. Ela acabou virando uma das maiores músicas desse ano. 20 anos e também pudera, é uma música lindíssima. E quando uma diva pop resolve entrar nessa de espiritualidade, vamos fazer uma fase espiritual, etc, etc, é moda na certa. Madonna, nos anos 90, ela tinha acabado de ter uma filha, a Lola. Então ela não queria mais se vincular, pelo menos até aquele momento, da fase sou gostosa, erótica, foda-se a igreja. Ela queria mostrar para o mundo que ela era uma pessoa melhor. Então ela fez Ray of the Light. Ao mesmo momento que ela lança Ray of Light, em 98, ela nos introduz a moda de yoga, que está aí até hoje, obrigada Madonna, e também a moda do Kabbalah. Bom, o Kabbalah durou só até a metade dos anos 2000, mas foi uma moda entre as famosas, aparece até no Second City. Ray of Light, na verdade, não é um CD que fala sobre religião. Ela não chega a agradecer a Índia, não fala nada de hindu, nada disso. Mas a gente sabe que é um CD espiritual. Neste CD a gente tem clássicos como Ray of Light, Frozen e Nothing Really Matters. Aliás, a música tem sonoridade oriental.
ok? E para muitos é a melhor CD que a Madonna já fez. E se você acha que falar de religiosidade, espiritualidade é uma parada de Mondê, sabe que a MC Tá falou de Umbanda em 2019. Este é o único CD da MC Tá, ela tem algumas outras músicas soltas, mas assim, a capa do CD fala sobre religiosidade, não é mesmo? O nome do CD é Rito de Passar, e ela tem músicas como Abram os Caminhos. Eu não tô falando simplesmente mudar de estilo de música, tá, gente? Percebam, todos os artistas que eu comentei aqui, eles continuam fazendo música pop. O Roberto Carlos, depois que ele lança todos esses CDs de Católico, por exemplo, ele lança em na década de 2010, Esse Cara Sou Eu, que é uma música que é um tema de novela que não tem nada sobre religião. A Madonna, depois de Ray of Light, ela lança Music, que é bem de longe religião. E os Beatles, a fase mística deles, na verdade, não é uma fase que só fala de religião. Enquanto eles cantam umas músicas tipo Across the Universe, eles também cantam música sobre droga. E é isso, um pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de religião, um pouco de Bíblia. Então, é disso que eu tô falando. É quando o artista introduz a sua espiritualidade nas suas músicas sem mudar o repertório deles, né? E isso que torna, talvez, a música mais interessante de ouvir. Você não precisa estar introduzido na imunização racional para você ouvir o Tim Maia. Porque a música é pop. E você, enquanto tá ouvindo aí a coisa de espiritualidade, tu tá rebolando a bunda do baile. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você lembra de mais alguma fase espiritual dos seus artistas favoritos que eles lançaram pedradas? Comentem aí. Aproveitem, gente, curta e me siga. Eu descobri que é muito difícil crescer no YouTube. Vocês me ajudam a não desistir. Até semana que vem.